Olha, eu preciso te contar sobre uma aula do professor Olavo de Carvalho que me marcou profundamente. Era a aula 298 do curso online de filosofia dele, e o tema principal girava em torno de algo que parece simples, mas é de uma profundidade tremenda. A lógica nos discursos, os limites da linguagem e a maneira como interpretamos os argumentos no nosso dia a dia, especialmente na política. Parece técnico, mas a forma como ele abordou tudo torna o conteúdo acessível e incrivelmente revelador. Tudo começou com uma pergunta que ele recebeu pelo Facebook. Alguém queria saber sobre o famoso argumento chamado tu quoque. É um termo em latim que, traduzido de maneira simples, quer dizer algo como você também. Sabe aquela situação em que alguém é acusado de alguma coisa, por exemplo, corrupção, e ao invés de se defender de forma honesta, a pessoa responde dizendo: "Ah, mas você também fez isso." Pois é, isso é o tu quoque. A gente vê isso o tempo todo no debate político brasileiro. O professor citou o caso clássico dos petistas que, quando acusados de corrupção, costumam responder: "Mas o PSDB também roubou." E aí ele explica: isso pode até parecer uma tentativa de se justificar, mas na verdade, na maioria das vezes, é só uma forma de desviar o foco e evitar a discussão verdadeira. Só que, e aí vem o ponto importante, o professor explicou que não dá para analisar esse tipo de argumento como se fosse uma equação matemática. A lógica pura, como a que usamos na matemática, tem regras claras, fixas, mas a vida real é cheia de nuances, de intenções, de contextos. E quando a gente ignora isso, corre o risco de achar que um argumento é válido só porque está certinho na forma, mesmo que no fundo esteja sendo usado de maneira desonesta ou fora de propósito. Então, uma das grandes lições da aula foi essa. Antes de aplicar a lógica, é preciso entender o sentido do que está sendo dito. Parece óbvio, mas muita gente, inclusive acadêmicos, ignora completamente isso. O professor contou que aqui no Brasil, mesmo nas universidades, muita gente que estuda lógica comete erros grosseiros. Por quê? Porque aprendem as fórmulas, mas não sabem interpretar os textos ou discursos corretamente. Não tem ainda uma vivência com a linguagem, com a literatura, com a complexidade da comunicação humana. Ele até comparou isso com alguém que quer aprender a pintar sem antes saber desenhar, ou alguém que tenta desenhar com a visão embaçada. O problema não é a habilidade técnica, mas a percepção. Se a sua percepção está comprometida, tudo que você fizer com base nela também estará. Por isso, segundo o professor, ninguém deveria estudar lógica antes de ter uma boa formação literária. Antes de brincar com as regras formais, a gente precisa desenvolver o ouvido fino, o olhar treinado para os detalhes da linguagem. E isso só lendo muito, prestando atenção nos textos, nos sentidos, nas sutilezas. Outro ponto fortíssimo da aula foi quando ele falou dos erros cometidos por quem tenta refutar suas ideias pegando frases soltas, ditas de passagem. O nome técnico disso é obter dictum, uma expressão usada no direito que se refere a observações laterais, não essenciais ao argumento principal. Só que muita gente, segundo o professor, pega essas falas soltas e tenta tratar como se fossem teses centrais. E aí tudo desanda. Você analisa algo que nem era o foco e perde completamente o sentido do que estava sendo dito. Isso nos leva a outro ensinamento da aula. A lógica só faz sentido se estiver a serviço da compreensão. Se ela for usada como um fim em si mesma, ela se torna vazia, um jogo de palavras. E é exatamente isso que acontece com muitos chamados filósofos analíticos, os tais especialistas em lógica. O professor criticou bastante essa turma, dizendo que muitos deles, apesar da pose e do jargão técnico, nem sequer dominam os fundamentos básicos da linguagem e da realidade que estão tentando analisar. Eles chamam isso de analfabetismo lógico e analfabetismo funcional. Ou seja, pessoas que até sabem ler ou manipular estruturas lógicas, mas não compreendem o que estão dizendo, nem sabem aplicar aquilo ao mundo real. Para deixar tudo ainda mais claro, o professor deu dois exemplos muito simples. Primeiro, imagina uma briga de casal, em que um acusa o outro de traição e ouve como resposta: "Mas você também traiu." Nesse caso, o argumento tu quoque tem um peso, porque revela que os dois estão igualmente culpados. Ninguém pode posar de santo. Agora imagina esse mesmo argumento sendo usado por um réu em um tribunal, contra o juiz. "Sim, eu cometi o crime, mas o senhor também fez isso." Isso é um escândalo, porque compromete o julgamento inteiro.
Nesse caso, o argumento não inocenta o réu, mas sim destrói a legitimidade do juiz. A moral da história: um argumento só pode ser avaliado corretamente dentro do seu contexto. Fora disso, vira falácia, distorção, mal-entendido. O professor aproveitou esse ponto para criticar duramente a forma como debates públicos vêm sendo conduzidos no Brasil. Muitos dos que estão no debate político não têm preparo intelectual, não dominam nem o básico da linguagem e vivem repetindo chavões. E aqui ele puxou um assunto que é quase um símbolo disso: a expressão enxugar o Estado. Muita gente acha que enxugar o Estado é cortar gastos, privatizar, deixar o governo menor. Mas o professor explicou que isso é só uma ilusão. O Estado não diminui de verdade, ele só muda de forma. Sai de uma área e entra em outra. Ele pode até parar de cuidar de estatais, por exemplo, mas passa a controlar outras coisas como a cultura, a linguagem, a educação. E aí o poder estatal cresce de forma ainda mais sutil e profunda. Aliás, segundo ele, no Brasil o Estado sempre veio antes da sociedade. Quando os portugueses chegaram aqui, já trouxeram um governo completo, ministro, juiz, tesoureiro, mas não havia povo. Ou seja, o Estado sempre foi o protagonista e continua sendo até hoje. Todas as grandes mudanças políticas que tivemos, independência, república, revoluções, acabaram fortalecendo ainda mais o Estado e enfraquecendo a sociedade civil. Prometiam libertar, mas no fim das contas só mudavam o dono do potrelho. O sistema continuava o mesmo. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas não entende o que é de fato o Estado. Acham que ele é só um gestor, um administrador neutro, mas na visão do professor, o Estado moderno é a maior criação da inteligência humana, uma máquina racional, complexa, que controla até o conhecimento. É o Estado que legitima as ciências, que define o que pode ser ensinado, que autoriza quem pode falar. Ou seja, ele detém o monopólio da razão e não apenas do uso da força. E a única maneira de resistir a esse domínio todo não é tentando enfrentá-lo de frente com mais Estado, não é criando leis, partidos, comissões. A única saída, segundo ele, é fortalecer a sociedade civil, especialmente por fora do Estado. Incentivar a cultura, a educação independente, os pequenos empreendimentos, tudo aquilo que acontece à margem do poder estatal. Para encerrar a aula, o professor fez um alerta muito sério sobre o estado mental da população atual. Ele explicou que a repetição constante de mentiras associada ao medo e à manipulação pode causar uma espécie de cegueira voluntária. As pessoas começam a acreditar no que ouvem, mesmo quando contradiz o que elas veem com os próprios olhos. Elas passam a negar a realidade para se sentirem seguras dentro do discurso dominante. Isso gera um tipo de histeria social, um transtorno coletivo em que todos vivem numa bolha de ilusões e quem tenta mostrar a verdade é tratado como louco. Resumindo, essa aula foi um mergulho profundo na relação entre linguagem, lógica, realidade e poder. E a lição central que eu tirei é que para entender o mundo de verdade, a gente precisa ir além das fórmulas. Precisa sentir, ler, pensar, observar, questionar. Só assim a gente sai do jogo das aparências e começa a enxergar o que está por trás das palavras. Se esse tipo de conteúdo mexe com você tanto quanto mexeu comigo, não deixe de se inscrever no canal. Aqui eu vou continuar trazendo resumos como esse das aulas do curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E olha, vale cada segundo de atenção. Até a próxima!